Esse que vocês estão vendo aqui atrás já foi um quartel. Ele se chamava Quartel Moncada e hoje é uma escola. Isso aqui é um símbolo da Revolução Cubana. Mas como é que a gente chega até o Quartel Moncada? Primeiro a gente tem que entender um pouco do processo de como aconteceu a Revolução Cubana. Eu vou tentar resumir de uma forma rápida, mas o que eu sugiro para vocês é que vejam coisas, se aprofundem, até porque, como tudo na vida, existem vários lados, né? Eu vou dar um pouco do que eu li nesses últimos dias, um pouco do que eu vi, para a gente chegar até aqui no Quartel Moncada, né? No ano de 1952, Cuba estava vivendo sob a ditadura do Fulgêncio Batista, né? Era uma época muito difícil, né? E parte da população já estava insatisfeita. Dentro dessa parte da população, uma dessas pessoas era Fidel Castro. Naquela época, os Estados Unidos já tinha várias empresas aqui em Cuba, e Cuba, que é uma ilha pequena, já estava vivendo em razão de grandes empresas, né? Lá nos Estados Unidos tinha uma proibição de bebida, então as máfias que estavam vivendo aqui em Cuba, contrabandeando rum, contrabandeando cigarro, tudo para os Estados Unidos. Aqui estava numa situação bem precária, né? Então tinha muita gente com muito dinheiro, muita gente com pouco dinheiro, assim. A desigualdade era extrema. E naquela época, como tinha máfia, cassino, tudo isso em volta aqui, o Batista ganhava dinheiro praticamente em cima de tudo. Ele é conhecido como um dos maiores corruptos aí dos presidentes latino-americanos. Inclusive, eu vou deixar um trecho aqui do História FM, que é um podcast que fala sobre a Revolução Cubana, que vai dar um porém só para vocês terem noção do que o Batista era dono naquela época. Sobre quem era o Batista, né? O Batista, ele foi um dos principais corruptos da história política cubana. Então, para vocês terem uma ideia, assim, o patrimônio do Batista, quando ele já é ditador nos anos 50, é basicamente de 5 empresas agropecuárias de grande porte, algumas delas contratando quase 3 mil trabalhadores, outras com mais de 3 mil trabalhadores. Ele também era proprietário de 10 empresas de comunicação e publicidade, então ele controlava várias rádios e vários canais de TV nos anos 50. Ele também era proprietário de 11 empresas de turismo, que era um dos negócios também importantes de Cuba, né? Em praias e empresas hoteleiras. Ele tinha também no nome dele 7 empresas gigantes de transporte, inclusive a Cubana de Aviación, que era a maior empresa aérea do país. Ele controlava os serviços postais a partir de uma dessas empresas aeropostais. Ele era dono de 3 empresas de serviços metropolitanos, tipo parquímetros e medidas de estacionamento e serviços metropolitanos. Ele também tinha 7 bancos de investimento e o grande negócio dele, por incrível que pareça, não era nenhum desses, era construção civil. Ele era dono de nada menos do que 22 empresas de construção civil. Por isso, inclusive, que se chamava ele de ditador do cimento, porque ele fez várias obras faraônicas no país, contratando as próprias empresas, né? Naquela época, Fidel Castro já tinha percebido que a melhor maneira de lidar com isso era a revolução, uma revolução nacionalista. Então ele e alguns sindicalistas, líderes estudantis já tinham tentado se unir para pensar em um projeto de revolução. E o primeiro movimento que o Fidel Castro e seu grupo fez foi de pensar em uma estratégia de tomar um quartel. Por que tomar um quartel? Porque tomando um quartel eles iam ter armas e com essas armas eles poderiam contar com o apoio da população e assim fazer uma revolução. O quartel que eles escolheram foi justamente esse, Moncada. Eles se juntaram naquela época e pensaram em fazer um plano para tomar um quartel, mas quando um dos carros estava no caminho, parece que o motorista não sabia muito bem andar aqui por Santiago, e as tropas do Batista conseguiram ter um confronto direto com as tropas ali do Fidel Castro, e é por isso que a gente vê os buracos de bala que estão até hoje nesse quartel. Nesse caso, os guerrilheiros não tiveram sucesso, muitos dos guerrilheiros foram mortos e o Fidel e outros seus companheiros foram presos. Depois que estava preso, né, o Fulgêncio Batista tinha o costume de torturar, de matar muita gente, mas isso não aconteceu com o Fidel porque ele tinha uma carta na manga. Fidel, naquela época, ele tinha um relacionamento com a filha do ministro do exterior, que era do Batista. Esse mesmo ministro já foi lá e falou, tentou segurar um pouco, falando, não faz nada com ele não, aí, vamos dar uma segurada. E ele não foi uma dessas pessoas que foi morta. Fidel ficou preso por algum tempo e quando chegou a hora do seu julgamento, ele, que era advogado, representou a si mesmo. E nessa época ele fez um grande discurso, né, que no final ele fecha com "a história me absolverá",
que esse discurso é livro, ele tá em todas as partes, né? Isso aí já é um ato bem famoso aí, pensando um pouco na história da Revolução Cubana. Mesmo com Fidel preso, todo o movimento do ataque ao quartel criou-se, vamos dizer assim, uma esperança na população. E foi aí que nasceu o movimento 26 de julho, que é isso que a gente vê em bandeiras, estampas, né? Todo esse movimento foi nomeado 26 de julho em homenagem a esse primeiro ataque ao quartel aí de Moncada. Fidel ainda estava preso, né? Mas depois de um tempo, por conta de movimentos populares, outras articulações, decidiram soltá-lo. Mas tinha um detalhe, né? Fidel só poderia ser solto se ele fosse exilado. Nessa época, Fidel foi para o México. E foi lá no México que ele conheceu o Ernesto, né, o Che Guevara, e aí eles se juntaram para criar uma estratégia para assim fazer a Revolução Cubana dar certo. O movimento 26 de julho já estava criado, o Fidel era um cara bom de propaganda, então quando ele estava lá no México ele já começou a articular com algumas pessoas, inclusive ele viajou para os Estados Unidos para captar recursos aí para a Revolução, conversou com alguns cubanos que eram a favor da Revolução, que tinham muito dinheiro, conseguiu doações e aí conseguiu comprar o famoso iate Grama. Uma vez que o Fidel já tinha um recurso, já tinha começado a fazer sua propaganda, já tinha treinado com sua guerrilha no México, eles resolveram vir aqui para Cuba, né? Fizeram uma viagem através do iate Grama, a viagem deu tudo errado, eles tinham uma data específica para chegar, chegaram vários dias depois. Quando eles chegaram, as forças de Cuba também foram recebidas ali pelo Batista. Aconteceu uma batalha muito sangrenta, muitos guerrilheiros já morreram na primeira batalha, no primeiro contato. Muitos deles aqui próximo de Santiago de Cuba, né? Então, porque o iate Grama chegou perto daqui. E os guerrilheiros que sobraram fugiram aí para a Serra Maestra, né? Que é uma serra grande, muito famosa aqui na região de Cuba. Quando tudo isso aconteceu, veio uma parte super interessante. O Batista, ele jogou no ar, jogou na propaganda, nos jornais, que ele tinha matado o Fidel. Só que o Fidel estava escondido. Quase ninguém sabia onde é que ele estava. Tava ele, o Che, Raul Castro, Cienfuegos, todo mundo escondido na Serra Maestra. A partir da Serra Maestra, eles começaram a criar a revolução através de várias formas. Primeiro, eles iam conversando com os camponeses, falando dos seus valores e começaram a aplicar ali também uma reforma agrária. A partir do momento que eles iam dominando terra, eles já iam dividindo com os camponeses e assim eles foram ganhando muito apoio popular. Uma vez que a mídia não sabia se Fidel Castro estava vivo ou estava morto, Fidel Castro transformou isso numa propaganda para ficar ainda melhor. Ele chamou alguns jornalistas norte-americanos lá para a Serra Maestra e começou a fazer propaganda de dentro da guerrilha para o mundo todo. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Quando saiu na mídia que Fidel Castro e alguns dos outros guerrilheiros estavam vivos, cara, isso enfureceu demais o Batista, que ele ficou descreditado. Imagina, por mais que os guerrilheiros fossem poucos, né, toda essa áurea, esse romantismo, essa coisa da guerrilha, da batalha, ficou ainda mais forte para o apoio popular. Mais pessoas começaram a se juntar à guerrilha para ajudar em outras maneiras, né? Ajudar com logística, ajudar com informação, né? Então tudo isso fez parte, né? Uma revolução não é feita só de luta em si, e sim quando toda uma população ajuda ela, né? Porque você imagina, na Serra Maestra sobreviveram 14, 15 guerrilheiros. Como que 15 pessoas iam dominar um país todo? O exército do Batista naquela época, eles estimam que já tinham mais de 40 mil homens. Durante mais de 3 anos, os guerrilheiros da Serra Maestra foram treinando e conseguindo cada vez mais adeptos. Através da propaganda e da sobrevivência nos confrontos, o movimento 26 de julho foi crescendo e se transformando parte da resistência da ilha de Cuba. O resto dessa história provavelmente você já conhece, mas aos poucos vamos contando toda essa história com mais detalhes nos próximos vídeos que vem por aí.
Vamos lá.